Pai do Senhor, irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Êxodo, capítulo 17, do 1 em diante. É um capítulo com 16 versículos. Os irmãos podem deixar a Bíblia aberta, que a gente vai ler algumas vezes aqui. No 1 em diante diz assim, ó. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, nossos filhos, nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apredejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo algum de seus anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairás água, e o povo beberás. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-lhes homens e saia e peleja contra Ameleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Ameleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram por debaixo dele, e ele nela, e assentou-se. Arão e sustentaram as mãos, um de um lado e outro de outro lado. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Ameleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Ameleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. Esse texto aqui, irmãos, é um texto que eu acredito que é conhecido, né? E muitas vezes a gente se atenta para ele só na parte da água ali, né? Que o povo murmurou e tal, mas o povo estava cativo no Egito. 400 anos, o povo cativo. E a mão do Senhor estava sobre eles ali. Muitos milagres. O milagre no Egito, as 10 pragas, né? E o Senhor sempre, todos os dias, fazia milagres e milagres e milagres. Mas quando chegou aqui, o povo, interessante que o 2 disse: Contendeu, pois, o povo contra Moisés. O povo contendeu contra o próprio Deus, porque aquele que contende contra os líderes de Deus está indo contra o próprio Deus. E o povo queria até predejar, né, o que Moisés falou aqui, né? Ele ia até predejar a Moisés. Mas nesse texto aqui tem algumas reflexões, algumas coisas para a gente trazer para o nosso dia a dia. E eu quero frisar algumas delas aqui, que Deus falou muito comigo. E uma delas é: casa dividida não subsistirá, a palavra de Deus diz. A igreja, o povo de Deus, desde essa época aqui, ele estava indo contra uma liderança. Ele estava contendendo contra Moisés.
aquele que tinha ido lá, tirado o povo do Egito, por mão forte, a mão de Deus estava com ele, e o povo estava ali contra ele. E o povo contendeu contra Moisés. Só que hoje não é diferente, irmãos. A gente pensa que é diferente, mas não é. Hoje é a mesma coisa. É povo de Deus, aqui era povo de Deus. Era o povo de Deus que estava contra uma liderança de Deus. O povo de Deus se levantar contra a liderança de Deus, até pode. Eles até se levantam. Mas cuidado com as consequências. Porque tem coisas que liderança faz que muitas vezes a gente não compreende. Muitas vezes a gente não entende no momento. Mas a gente vai entender muito depois. Então, esse povo aqui, ele chegou, foi contra Moisés, né? Contendeu, pois, o povo contra Moisés, dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendas comigo? Por que tentais ao Senhor? É muito sério, irmãos. Quando a gente vai contra a nossa liderança. Quando a gente faz rodinha, quando a gente fala coisas que não devem ser faladas no nosso líder, porque pode ser que venha sobre nós maldição, venha sobre nós coisas que muitas vezes a gente acha, por que está acontecendo isso comigo? Porque muitas vezes a gente está contendendo contra o próprio Deus. E é interessante, irmãos, que olha só o que o Senhor fala para Moisés, né? Por que contentais comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para matardes a gente de sede? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. O 5, respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo. Passa adiante do povo, irmão, quer dizer o quê? Deus está dizendo assim, você é líder, passa diante do povo. Eu te coloquei como líder e eu vou mostrar para o povo que você é líder. Então, passa diante do povo. Muitas vezes, irmãos, a gente está contendendo contra uma liderança que Deus colocou e as consequências dos nossos atos, eles vêm. E vêm muito rápido. Deus colocou aqui, passa diante do povo. Deus estava dizendo, você é um líder. Fui eu que te coloquei. Passa adiante. Essa semana o pastor foi lá em casa e a gente estava para tomar uma decisão, né? E sempre quando a gente quer tomar alguma decisão, a gente sempre ora, pede para Deus, né? E aí o pastor Isaías chegou lá em casa. E na nossa concepção, o que a gente ia fazer, aparentemente era bom, não era uma coisa errada, não era nada de errado. E o pastor Isaías chegou lá em casa. E aí ele orou, a gente estava ali, tomamos um café junto, ele orou. Aí ele falou assim, Deus não me falou nada. Então fica aí. Eu falei, então vou esperar. Não falou nada, então vou esperar. Mas antes de sair de casa, ele falou bem assim, Deus está falando que é não. E o que a gente queria fazer não é para fazer. E eu e Taimara, na mesma hora, falamos bem assim, esquece, isso daí já está apagado. Mas muitas vezes, irmão, a gente consulta os nossos líderes e a gente faz o contrário. E eu já tive experiências com isso já. E glórias a Deus, eu ouvi um homem de Deus. Porque senão as consequências iam ser trágicas. Eu já dei o testemunho antes aqui. Mas as pessoas, hoje em dia, eles não entenderam ainda o que é uma liderança de Deus. Jesus disse assim, ferireis o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, esse povo aqui começou a murmurar. Ele não era contente com o que Deus já tinha feito para ele. Eles começaram a murmurar com a liderança que Deus tinha posto ali. E é interessante que, quando a igreja começa a murmurar, e quando a igreja se coloca contra a liderança, é uma igreja que fica dispersa. Não é uma igreja que está em unidade, não é uma igreja que está preparada para a guerra.
No versículo 8 diz o quê? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Olha para você ver. Satanás, ele usa dessas coisas dentro da sua casa, dentro das famílias. Ele faz assim. Primeiro ele desestrutura. Primeiro ele faz filho brigar com o pai, esposo, marido e mulher, para depois ele vir. E aqui ele fez a mesma coisa, ó. O povo deu brecha, começou a murmurar, e aí culpou Moisés, culpou a liderança. De repente veio Amaleque. Amaleque se levantou. Amaleque tem se levantado contra a sua vida? Amaleque tem se levantado contra o seu casamento? Contra a sua família? Amaleque tem se levantado? Mas por que Amaleque tem se levantado? Um dia o irmão Roberto pregou uma mensagem aqui, faz muito tempo. E ele usou um comparativo, e ele falou assim que o povo de Deus é como uma maratona. Que a pessoa vai participar de uma maratona, ele não vai amanhã e tá tudo. Não, ele vai treinando. Ele vai treinando até chegar o dia. E o povo aqui não estava preparado, porque ele estava em rebelião. Meribá, água de Meribá. Ele estava em rebelião contra uma liderança que Deus tinha instituído como liderança. E aí veio Amaleque. Veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-lhe homens e saia e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro. Josué foi buscar os homens, né? Só que Amaleque já tinha chegado. Na nossa concepção de ovelha, se ele está aí fora, vamos batalhar, vamos lutar, vamos correr contra. Mas Moisés disse assim, ó, amanhã estarei. Quando a gente sai debaixo de uma visão de um líder, as nossas batalhas são fracassadas. Moisés, para quem lê a Bíblia, Moisés errou. Muitas vezes. Moisés errou. Se você for em Números 20, diz que ele feriu a rocha, que era só para falar ele feriu a rocha. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela não esconde essas coisas. Moisés errou. Mas quem foi Moisés diante do povo de Deus? E muitas vezes a gente erra e ainda culpa os nossos líderes. Muitas vezes a gente toma decisões e ainda fala assim, mas por que o pastor, mas por que fulano, mas por que isso não deveria ser assim? Irmãos, essa batalha aqui, só foi vencida porque a mão do Senhor estava sobre eles. Porque tinha um homem, o qual o povo, entre aspas, a maioria do povo tinha murmurado contra, mas esse homem estava lá no monte, num alto, a Bíblia diz no outeiro, né? Com as mãos erguidas. E a palavra de Deus diz aqui que a mão de Moisés era pesada. Então era muito tempo ali, com as mãos para cima. E aí subiu Arão e Dentro da igreja tem pessoas com visões. Tem pessoas que estão preparadas. Que eu e você possa ser um desses. Esteja ali, junto com a liderança, vamos lá. Moisés precisou daqueles dois. Tanto é que um segurou de um lado e o outro de outro, e até vencer a batalha. Mas muitas vezes a gente não está fazendo o que o irmão Fernando falou. Orando pelos outros, orando pela nossa liderança, estando junto com a nossa liderança. Se a nossa liderança, irmão, fazer algo, tem que estarmos juntos. A gente é povo de Deus. Mas quando a gente se levanta contra o ungido de Deus, a gente está se levantando contra o próprio Deus. Romano diz que toda autoridade é instituída por Deus. Toda autoridade é instituída por Deus. Cabe a nós nos submetermos. E é interessante que, se vocês pararem de pensar, né? Ele estava ali com um cajado, né? E subiu ao monte. Mas, se estava com cajado, se subiu ao monte, Moisés está cansado. Pega o cajado de Moisés e põe para cima você. Descansa. Não é? Se a gente parar e pensar,
O pastor está cansado. Ô pastor, fica do lado aí que agora sou eu. Não é assim, irmãos. Não é assim. Eu estou aqui hoje, mas o pastor da igreja é o pastor Isaías e a pastora Margarete. O pastor Gedide. Eles são líderes. Eles são ungidos de Deus. Deus confiou a igreja a eles. Se eles tivessem tomado essas decisões, eles não tinham vencido a guerra. Mas ele estava ali, para estar junto com o seu líder. Ele estava ali para dar o suporte a Moisés. E muitas vezes a gente não está assim. Como é que a igreja está? E a gente está vivendo um momento de guerra. A gente está vivendo um momento de guerra. A gente já está nesse momento. A gente vê por essa política, que é uma afronta direta à nossa fé. Na pandemia foi uma afronta direta à nossa fé. As pessoas não perceberam isso, mas foi uma afronta direta à nossa fé. Até quando a gente vai estar dormindo, irmãos? A guerra está aí. Será que estamos murmurando, estamos procurando defeitos, probleminhas, estamos deixando o inimigo, Ameleque, às portas, e se a gente não estiver preparado, a gente vai fracassar. A maioria das vezes, a igreja, ela fica cheia quando as pessoas têm problemas. Quanto mais a gente tem problema, mais a gente busca Deus. Ah, eu estou doente, vai orar. Ah, estou por isso, vou jejuar. E aí começa a buscar, busca e busca. Não é errado não, irmãos. Mas e quando está tudo bem? Quando as coisas estão tudo em ordem? Falar igual missionário. Você está gerando aquele crédito com Deus? Você está sendo fiel a Deus quando está tudo bem? Porque a Bíblia diz que quando estiver tudo bem, canta louvores. Canta salmos ao Senhor. Louva a Deus, busca a Deus. Ou a gente só busca quando Ameleque está às portas. Que possamos, irmãos, ter essa consciência. Que estamos vivendo os últimos dias. O inimigo está às portas. O inimigo se levantou contra a igreja de Cristo. E aqueles que estiver firme. A Bíblia diz que estamos vivendo os dias maus. E ainda está meio assim. E quando se apertar, será que a gente vai estar preparado? Será que você vai estar preparado? Será que o Mike vai estar preparado? A divisão dentro da igreja vai fazer com que Satanás entra e destrói. Dentro de uma igreja não tem que ter fofoca. Dentro da igreja não tem que ter irmão falando de irmãos. Dentro da igreja tem que ter pessoas que orem um pelos outros. Deus operou um milagre na vida do Fernando através da oração do pastor Isaías. Deus operou grande milagre na vida do Mateus através da oração da igreja. Hoje teve oração, hoje cedo aqui. E eu creio que é por isso que eu estou aqui hoje. Porque Deus me deu essa passagem aqui, hoje cedo na igreja. E eu nem entendi, ainda eu falei com a irmã Marta, de manhã. Eu não tinha entendido. Depois que ela falou algo aqui, eu falei ainda aqui cedo, parece que abriu a mente. O Senhor está falando com o seu povo. Basta a gente entender essas coisas. Então, esse texto aqui tem muitas coisas que para a gente refletir. Outra coisa importante é aqui, o 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciões. Ele falou assim, passa diante do povo, você é um líder, mas toma alguns dos anciões. Está vendo que não foram todos? Foi alguns. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes os próprios anciões tinham murmurado contra a liderança de Moisés. Então muitas vezes tem pessoa ao nosso lado que não está conosco. A igreja, ela é uma unidade. Ela tem que estar junto. Tem que estar em comunhão. Mas aqui Deus falou assim, vai lá e escolhe um dos anciões, uns. Porque alguns não tá preparado, né? Que possamos nos preparar, irmãos. Que possamos nos atentar para essas coisas. Que possamos saber que o dia do Senhor está próximo.
E quando a gente entender essas coisas, quando a gente largar de mimimi, quando a gente deixar de vir para a igreja porque o irmão não cumprimentou, de a gente procurar coisas onde não tem, e a gente fazer a diferença. Quer ver uma coisa que é interessante? Eu quero falar isso aqui, porque foi uma vergonha para mim. No começo eu falava assim, mas fulano nem cumprimenta ninguém, passa por mim nem cumprimenta. E eu falei isso. E eu falei lá em casa. E a mulher, como é sábia, né? A mulher puxou a orelha. Taimara falou assim para mim, você fala, mas você cumprimenta? Eu, caramba, é mesmo, né, irmão? Eu só falava. O irmão passa do lado lá, nem cumprimenta. E eu falei lá em casa, faz tempo isso já. Taimara, cumprimenta você. Vai lá você e faz. E eu fui e fiz. Obedeci. E hoje, muitas vezes, irmão, a gente acha, as pessoas são diferentes. Nem todo mundo é igual o pastor Isaías, que parece que chegou aqui e já conhece todo mundo. Tem pessoas que não. Tem pessoas que não são extrovertidas. Mas a gente tem que parar com isso, irmão. A igreja é o corpo de Cristo, somos irmãos. Somos irmãos. Para concretizar essa passagem, eu quero dizer que você pode até contender contra uma liderança de Deus, mas cuidado com as consequências. Porque teve coisas que o pastor Isaías fez comigo, na minha família, que eu só fui entender depois de tempos. Porque homem de Deus tem autoridade de Deus e tem coisas que muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes Moisés teve a atitude aqui que o povo estava disperso e não entendeu. Que não sejamos rebeldes e não chegamos a contender contra a liderança de Deus, porque depois as consequências não vai ser boa. Amém? Era isso que eu queria compartilhar. Deus abençoe o Mike. Deus não tinha me falado quem iria ministrar até ele ligar para mim, até a gente conversar. Mas essa palavra não é isolada. Ela está vindo dentro de um contexto de que algumas coisas nós precisamos melhorar aqui no nosso meio. Essa não foi a única vez que Deus está cobrando de nós algumas coisas que precisamos mudar. Deus está querendo de nós aqui unidade. Nós estamos vivendo os últimos tempos e o irmão Orivaldo, Deus mostrou algo para ele terrível. Ele via que poucos estavam se salvando. E eu falei para ele, irmão, vamos orar. Porque eu não iria jamais me conformar se eu soubesse que algum de nós aqui se perdeu. Eu jamais iria me conformar. Mas nós precisamos orar mais. Deus quer de nós que oremos uns pelos outros. E que não falemos mal uns dos outros. E às vezes é isso que nós fazemos. Ao invés de orar uns pelos outros, nós falamos mal uns dos outros. E isso precisa mudar aqui, no nosso meio. Deus requer isso de nós, irmãos. Deus quer que nós ajudemos mais uns aos outros. Crítica é fácil fazer. Ajudar que é difícil. Então nós precisamos ajudar mais uns aos outros. Se você vê que o seu irmão está precisando de algum tipo de ajuda, ajude-o. Ajude-o. Não é vergonhoso chegar, irmão, estou vendo que você está com alguma dificuldade aí, estou aqui para te ajudar. Porque criticar é fácil. Criticar qualquer um faz. Ajudar poucos. Então Deus quer de nós algumas mudanças, mas mudanças radicais, que partam do nosso coração, para que não seja algo superficial. Quando Moisés baixava a mão, Amaleque prevalecia. O que isso nos mostra? Que as mãos de Moisés levantadas eram as mãos de Deus sobre o povo. E nós, muitas vezes, temos coragem de criticar a liderança, quanto mais os irmãos.
As mãos de Moisés eram as mãos de Deus sobre o povo. Então ouça com atenção e guarde essa palavra. Deus quer tratar no teu coração. Deus quer transformar os nossos corações para que nós sejamos unidos e que Deus se manifeste sempre no nosso meio. Seja um Arão e um Hur ao lado da liderança. Vamos nos colocar em pé, vamos estar orando. Senhor amado, aqui está a tua palavra, e o Senhor tem cuidado de nós através da tua palavra, porque nos repreende quando nós precisamos de repreensão. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo faça obra em cada coração, porque se faz necessário. E é para nós, é na minha vida, é em nossas vidas que nós estamos precisando do Senhor. Senhor, que o teu Espírito Santo realize a obra em cada coração. E hoje nós possamos sair daqui transformado. Senhor, assim como Davi pediu, Senhor, dá-nos um novo coração, um coração de carne, não de pedra, Senhor. Que nós possamos ter nosso coração sensível à tua palavra e às coisas do Senhor. É em nome de Jesus Cristo que eu oro e já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos. Que Deus vos abençoe.